Meus amados, a paz do Senhor. O nosso assunto hoje será a respeito dos dons espirituais. Essa é uma dúvida muito recorrente no coração daqueles que estão iniciando uma caminhada na presença do Senhor. Muitos têm essa dúvida: o que são dons espirituais, como eles acontecem, para que eles servem, quem pode recebê-los, E nesse vídeo nós estaremos buscando esclarecer aos irmãos essas dúvidas, tá certo? Meus amados, os dons espirituais para muitos se findaram junto com a igreja primitiva no primeiro século. Para outros foi apenas uma demonstração do poder de Deus sobre a igreja em um período difícil que ela estava vivendo. Mas para nós que recebemos da parte do Senhor o Espírito Santo, que fomos alcançados, transformados e comprados com grande preço e lavados pelo sangue de Jesus, nós sabemos que os dons espirituais é uma realidade em que vivemos, tá? E como acontece a bênção dos dons espirituais? Meus amados, é um processo a qual o Senhor opera na vida daquele que é alvo da sua misericórdia, tá? Então, como acontece? O Senhor, Ele derrama da sua graça sobre a vida do homem, ou seja, Ele alcança o homem, o lava com o sangue de Jesus, os seus pecados são remidos, são lavados, ele é purificado, e quando ele é purificado, ele recebe sobre ele o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, nós recebemos os presentes de Deus, que são os dons espirituais. Tá certo? Os dons espirituais são um número de 9, tá? São 9 dons espirituais, que são sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Sendo que o dom de ciência ele se manifesta de 3 formas. Ele se manifesta através do sonho, da visão e da revelação, tá? Meus queridos, para que servem os dons espirituais? Meus amados, os dons espirituais são dados à igreja para que ela possa testemunhar acerca das coisas espirituais. Porque nós, como homens naturais, feitos de carne e osso, nós podemos apenas testemunhar daquilo que é natural, certo? Então eu, como homem natural, eu posso testemunhar da beleza da natureza, tá? Porque eu posso ver, tá? Eu tenho um sentido da visão. Eu posso testemunhar da beleza que existe no canto dos pássaros, porque eu tenho o sentido da audição. Eu posso testemunhar do cheiro que existe numa flor, porque eu tenho o sentido do olfato, Eu posso testemunhar do doce que existe no mel, porque eu posso provar, eu tenho o paladar, Eu posso testemunhar que existe algo, porque eu posso tocar nesse algo, tá certo? E fora isso, eu como homem natural também sou limitado às leis da física, tá? Ou seja, eu estou limitado ao tempo, à largura, à profundidade e à altura, tá? Então, eu como natural, eu não tenho como exceder isso. Eu não posso transcender aquilo que está nas leis naturais. E para que isso possa acontecer, para que eu possa testemunhar daquilo que é espiritual, eu tenho que ser espiritual. E como eu posso ser espiritual sendo natural? É necessário eu morrer. É necessário tão somente eu morrer para esse mundo e nascer para Cristo. E é aí que a graça do Senhor entra. A graça do Senhor nos alcança, Ele nos lava com o sangue de Jesus, nos transforma, derrama sobre as nossas vidas o Espírito Santo e junto com Ele vem os dons espirituais.
Os dons espirituais nos dão poder para testemunhar acerca da glória de Deus. É por isso que a igreja é diferenciada. A igreja, ela não vive aquilo que é aparente aos seus olhos. Ela vive aquilo que é profético. Tá, meus queridos? E é por isso que para o mundo isso é loucura. Porque nós vivemos aquilo que é espiritual. E a palavra diz que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, quando você chega para alguém no mundo e fala sobre coisas espirituais, para eles aquilo é loucura, tá? Quando nós falamos que num culto o Senhor nos tomou num dom de visão, e nós vemos os varões de Deus, os anjos do Senhor, passeando no meio da igreja, e o irmão que estava sentado no banco foi tocado por esse anjo, e que depois do culto nós fomos conversar com aquele irmão, e nós falamos: olha, o Senhor mostrou um anjo que passava perto de você, esbarrava em você, e ele começa a chorar e fala: ele tocou em mim, eu senti. Quando nós falamos que um dos nossos irmãos estava enfermo com uma doença terminal, em que a junta do médico falou que não tinha jeito, que ele estava podre por dentro, que não tinha saída, e ali o Senhor enviou um servo que tem o dom espiritual de cura, né? E que orou para aquele servo que estava enfermo, e aquele servo foi curado e voltou no médico, e o médico não teve palavras. Isso para o mundo é loucura, tá? Quando nós dizemos que entra um visitante na igreja, que nunca esteve naquela igreja, muitas vezes vindo de outro estado, vindo com um problema que só ele sabia, e ele chega no culto, e o Senhor usa um servo através de profecia, e fala de tudo aquilo que estava no coração dele, que só ele sabia. Nós falamos isso para o mundo vê isso como loucura, tá? Então, meus amados, quando nós recebemos uma revelação do Senhor, tá certo? Que o irmão está passando por isso, muitas vezes dificuldades grandiosas que ele tem vergonha até de falar, e ali, né, com a graça do Senhor, com sabedoria, nós sentamos junto com aquele irmão e falamos aquilo que o Senhor mostrou, logicamente, né, aquele dom sendo discernido e interpretado no corpo, nós passamos para aquele irmão e ele recebe aquela palavra vem como vida, e ali a igreja do Senhor pode ajudar ele, seja no sentido espiritual, seja no sentido material, e ali nós vemos a alegria que existe no coração daquele irmão. Isso para nós é uma grande alegria, mas para o mundo é loucura, tá, meus amados? Então, os dons espirituais, ele tem muitas finalidades na igreja, e uma delas é ter esse poder de testemunhar. É um poder de mostrar para um homem natural que as coisas naturais são limitadas e que as coisas espirituais existem, tá? Então, meus queridos, uma das finalidades dos dons espirituais é te dar esse poder, igreja, tá? É fazê-la testemunhar daquilo que é eterno, não daquilo que é natural, tá? E a outra finalidade, tá, para nós encerrarmos aqui esse vídeo, é dar direção segura à igreja. Nós, como servos do Senhor, temos a palavra do Senhor como um manual de regra e fé. A igreja do Senhor, ela anda segundo a palavra do Senhor e segundo a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo direciona a igreja através dos dons espirituais, tá? Nós temos da parte do Senhor uma direção segura, porque o homem muitas vezes pode tomar as suas decisões, ele pode traçar uma direção que ele quer seguir, mas entenda, queridos, que o homem, ele é limitado. Muitas vezes ele dorme à noite com uma ideia e já pela manhã acorda com uma ideia totalmente diferente da que ele dormiu. Muitas vezes ele levanta pela manhã com uma ideia e à tarde ele tem outra ideia que condena a ideia que ele mesmo teve. Então o homem, ele é falho. E a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso, tá? Ele pode pregar peças na nossa vida. E para a igreja do Senhor é um grande risco andar segundo a direção do homem, segundo a cabeça do homem, tá? Porque o homem é variável. Por isso que a nossa esperança, a nossa direção está sobre Cristo, está sobre a direção do Espírito Santo.
Porque quando o Espírito Santo ele nos direciona, ele fala conosco, a direção é a direção segura. Não tem engano, não tem erro, não tem distorções, não tem escuridão, é clareza, tá? Então, a segunda finalidade dos dons espirituais é nos dar uma direção segura para que nós possamos caminhar e fazer a vontade do Senhor. Porque a partir do momento em que eu faço a vontade daquilo que eu desejo do homem, eu não estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou realizando a obra do homem, eu estou realizando a vontade do homem. E como igreja do Senhor, nós não vivemos isso. Nós vivemos segundo a direção segura do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou de falar, o Espírito Santo não deixou de agir, o Espírito Santo não deixou de trazer ali a vontade do Pai. O Espírito Santo não deixou de confortar e consolar a igreja fiel. O Espírito Santo continua aqui. E os dons espirituais são presentes que nós recebemos da parte do Senhor. Nós não somos nada, tá? Não é porque nós somos batizados com os dons espirituais, nós temos com o Espírito Santo e recebemos os dons espirituais, é que somos melhores do que ninguém. Não, isso é do Senhor. Nós só fazemos a nossa parte, tá? Então, queridos, se porventura você tinha alguma dúvida acerca dos dons espirituais, eu espero que essa dúvida deixou de existir, tá? E se você tem o desejo, né, de receber esse presente, ou esses presentes do Senhor, né, que você possa se entregar ao Senhor, tá? É a única forma de você experimentar aquilo que é eterno, é morrendo para esse mundo, é deixando a sua razão, deixando as suas vaidades, deixando a carne de lado, deixando aquilo que você ama nessa vida, nessa terra, né? E se abraçar como uma criança que precisa do abraço do Pai. Se abraça o Senhor, né? Abrace Ele e peça a Ele: Pai, cuida de mim. Que certamente o Senhor, Ele vai te abraçar. Ele vai cuidar de você, Ele vai lavar as suas feridas, Ele vai derramar no seu coração o Espírito Santo e vai te usar naquilo que você nem imaginava, né? Aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, tem que subir o coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas que você nunca imaginou que o Senhor tem separado para a sua vida e para a sua caminhada, tá? Você que está iniciando na caminhada agora, tá? Peça forças ao Senhor, tá? Senhor, me dê forças, me direcione e me esconda debaixo das suas asas, Senhor, para que eu possa chegar no aprisco eterno seguro com o Senhor. Amém? Amém, meus amados, que Deus abençoe os irmãos, tá? Eu vou pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo, tá? Para os seus colegas de trabalho, para os seus irmãos em Cristo Jesus, para o seu pai, sua mãe, o seu irmão de sangue, né? Compartilhe esse vídeo. Eu tenho por certo que o Senhor irá operar grandemente no coração deles, tá? E por favor, né, nos auxilie, tá? Se inscreva no canal, tá? Curte se puder, se gostou do vídeo, né? No próximo vídeo eu estarei ali trazendo com uma ênfase diferente, né, acerca de cada dom espiritual, explicando cada um deles, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.